Bom dia, a paz, Deus abençoe, graças a Deus, iniciando mais uma semana e eu já declaro pela fé que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana de paz, de alegria, de vencer limites sobre a tua vida, sobre a tua família, o teu trabalho, os estudos, tudo que você tiver que fazer nesta semana. Que Deus te dê graça, que Deus te dê forças, em nome de Jesus. Amém? Hoje Deus tem uma palavra para nós. Não volte para trás. Não volte para o lugar que Deus te tirou. Seja fisicamente falando, seja emocionalmente falando, em todas as áreas da tua vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E a minha oração é que Deus fale com você, que Deus fale comigo, que Deus nos renove, que Deus derrame da graça dele sobre nós e que a gente continue firme, de glória em glória, de vitória em vitória. Continue crendo em Deus, em Jesus Cristo, na palavra dele e que a gente não olhe para trás. Amém? Vamos orar? Coloque a tua vida diante do altar de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Que ele grave essa palavra no teu espírito e que ela traga transformação. Porque o objetivo da palavra de Deus é esse, é mudar, é transformar. É fazer com que a gente saia de uma situação de destruição, de tristeza, de angústia, de incredulidade e nos leve para uma situação de fé, de paz, de alegria, de conquista. Esse é o objetivo da palavra de Deus. É nos tornar novas criaturas. E eu creio nisso. Então coloque a tua vida diante de Deus, peça a graça, a misericórdia, a força. Se você está passando por um período de enfermidade, peça para que o Senhor toque no teu corpo, toque na tua alma, toque no teu espírito e cure a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais por mais uma semana. Mais uma semana que se inicia. Que o Senhor nos ajude nesta semana, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, nos levante, nos dê ânimo, forças, e que seja, Senhor, dias de vitória. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, cobre-nos com o sangue de Cristo, dá-nos saúde, dá-nos ânimo, Pai. Nós precisamos disso. Como o Senhor falou para Josué, tem de bom ânimo. Não desanima, não desiste. Seja forte, corajoso. Faz isso na nossa vida, meu Deus. Abençoa, Pai, este tempo. Que possamos estar assim orando, aprendendo da Tua palavra e mudando na nossa vida o que precisa ser mudado. É isso que nós te pedimos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não volte para trás. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. E isso pode ser fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em qualquer área da nossa vida. Quando Deus nos tira de algo, nós não podemos mais ir para aquele lugar. Sabe por quê? Porque não é mais o nosso lugar. Talvez foi por um tempo. Talvez foi por alguns anos. Mas se Deus nos tirou de lá, é porque não é mais o nosso lugar. Não está mais dando certo lá. A gente está sofrendo, está desanimando. A nossa alma está ficando enferma, a gente já não tem mais alegria de fazer as coisas, porque não é mais o nosso lugar. Eu vou falar um pouco da história de Ló.
e da mulher dele, da família dele em geral. Ló, ele saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, e eles foram caminhando, e chegou um momento lá que eles tinham tanto gado, tantos bens, que não tinha mais como viverem juntos. O espaço não dava. Então Abraão falou, escolhe o lugar que você quer, você vai para lá, e o lugar que você for eu vou para o outro lado. Então foi um momento de separação. E Ló olhou as campinas e achou muito bonito e foi para aquele lugar. E foi armando as tendas dele até chegar em Sodoma e Gomorra. E olha o que a Bíblia diz sobre Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra era um lugar de muita maldade. Era um lugar que não era para ninguém de Deus viver. Aparentemente, aquele lugar tinha riquezas, tinha coisas boas, no sentido de prosperidade. Mas a Bíblia fala que a maldade dos homens daquele lugar era tão grande, que se você ler a história de Ló, você vai ver que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus olhou para aquele lugar e não tinha chance de salvar aquele lugar. Em Gênesis 13 fala assim, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E foi lá que Ló acabou morando com a sua família. E chegou em determinado momento que Deus falou, não, aqui não tem jeito. E Deus tirou Ló e a sua família de lá antes de destruir aquela cidade. A maldade deles chegou num nível que não havia como retroceder. Então, não era um lugar para Ló estar com a sua família. E enquanto ele viveu lá, ele foi contaminado. Sabe quando você tem os seus princípios, mas se você começa a andar, estar em um lugar totalmente contrário, você pode se corromper. Então existem lugares que não é o nosso lugar, que Deus nos tirou de lá. Então, fisicamente falando, a cidade de Sodoma não era mais o lugar de Ló e da sua família. E Deus os tirou de lá antes de destruir. Olha o que diz em Gênesis 19, de 15 a 17. Eu quero ler esses versículos com você. Diz assim, quando Deus já tinha avisado Ló, Deus enviou 2 anjos lá para tirar Ló e a família dele. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, porque parecia que Ló não queria sair de lá. Ló estava pegado a Sodoma, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras na injustiça dessa cidade. Ele, porém, olha que estranho isso. Eu estou numa cidade que eu estou sabendo que vai ser destruída, que não vai sobrar nada naquela cidade. O que você faria? Eu sairia correndo. Mas olha, ele, porém, Ló, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás e não pares em toda essa campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Os anjos de Deus tiveram que pegar Ló e a sua família pela mão para tirar de uma cidade que ia ser destruída. E quando a gente lê esse texto, a gente fala, nossa, mas como Ló foi devagar. Eu já tinha saído correndo. Será?
Talvez fisicamente você teria. E emocionalmente? E espiritualmente? E na maneira que você lida com as coisas na tua vida? E nos teus relacionamentos? E nos desafios que surgem? Será que a gente sai correndo? Será que a gente se posiciona para mudar correndo? Porque aquilo está nos matando? Se você está em um relacionamento ruim, em que a pessoa te faz se sentir com medo, se sentir depressiva, você se sente humilhado, você está saindo correndo? Se você está caminhando e você tem um hábito na tua vida, um mau hábito que está destruindo a tua vida, você está saindo correndo? Então, às vezes, a gente lê a história na Bíblia e a gente fala, nossa, como é que essa pessoa faz isso? Como é que essa pessoa não acorda? Ló tinha amarras lá em Sodoma. Ele estava amarrado financeiramente, ele estava amarrado emocionalmente. A sua família estava amarrada lá. Sabe quando parece que a pessoa não enxerga todo o mal que tem no lugar? Deus, ele tem nos chamado a mudar de vida, a nos alinharmos com ele, a tirar da nossa vida tudo que não agrada a Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de princípios. Então, a gente precisa romper com muitas coisas na nossa vida. Aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos destruindo. Porque às vezes a gente quer mudar o que está fora, mas não muda o que está dentro. Então não adianta. Às vezes nós só queremos mudar o superficial, a aparência, o que todos estão vendo. E aqui dentro? A gente precisa mudar o que está dentro da gente. Quando a gente muda o que está dentro, automaticamente o que está fora vai se transformar. Então, é incrível que aquela cidade má, tão má que a Bíblia fala, que chegou num nível de maldade que não tinha jeito para aquele lugar e que Deus ia destruir. E os anjos tiveram que pegar pela mão Ló e a sua família. Porque aparentemente eles não queriam sair de lá. E se os anjos não tivessem pego pela mão, eles iriam ter morrido lá. Então, e o anjo deu uma orientação. O anjo falou assim, não olhe para trás. Sabe por quê? Quando a gente olha para trás de um lugar que a gente saiu, de um sentimento que a gente tirou da nossa vida, de um mau hábito que a gente arrancou da nossa vida, de um relacionamento ruim. Quando a gente olha para trás, a gente tende a esquecer o mal, a parte ruim, e lembrar de alguns flashes bons. E aquilo mexe com a gente. E a gente começa a vacilar no posicionamento que a gente tomou. Então, não olhe para trás. Não olhe para trás daquilo que você deixou. Porque se você deixou, é porque não estava sendo bom para você. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Alguns historiadores, pesquisadores dizem que por ela ter olhado para trás, ela caiu, ou ela morreu, não sei. Eu creio literalmente aqui no que está falando. Ou seja, o olhar para trás aprendeu naquele lugar, porque lá ela ficou. Então, quando a gente olha para trás, seja num passado que a gente viveu, né? Numa situação que aconteceu na nossa vida, automaticamente
automaticamente a nossa mente se liga àquilo lá, àquela história. Então, em nome de Jesus, coloca dentro do teu coração hoje. Se você não está mais lá, não é para você estar mais. Se Deus te tirou daquele lugar, como tirou Ló e a família dele daquele lugar, a não ser a esposa, é porque não é mais o teu lugar. Seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não é mais para você estar lá. Se você voltar para lá, você não vai ser feliz. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. E olha, em Lucas 17, 32 e 33, Jesus fala sobre isso. Olha que incrível. Ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E aí ele fala no 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Jesus está falando aqui da nossa vida espiritual e da nossa salvação. Ela quis salvar a vida dela, ela achou que o lugar dela era Sodoma e lá ela morreu. E Deus tinha outra coisa para ela. Deus tinha uma nova cidade, Deus tinha um novo tempo em outro lugar. E incrível que ela quis ficar naquele lugar horrível. Onde a Bíblia fala, que nós lemos aqui, que eles eram tão maus, que não havia salvação para eles. Sabe, a maldade, ela chegou num limite na vida deles, daquela cidade, que não teve retorno. Então, em nome de Jesus Cristo, não faça como a mulher de Ló, que até Jesus fala sobre isso. Não olhe para trás, não volte para o lugar que Deus te tirou. Não deixe aquele sentimento tomar teu coração novamente. Sabe, você perdoou uma pessoa e vira e mexe aquela raiva, volta dentro de você. Não, então você não perdoou. Perdoa, libera perdão, saia desse sentimento. Porque não é mais o teu lugar. Amém? Então, o limite de maldade de Sodoma chegou a um nível que não era mais o lugar deles. Mesmo assim, ela olhou para trás. Deus tirou eles de lá. E quando Deus tira a gente de um lugar, é porque não é mais o nosso lugar. Amém? Abre o leque. Pode ser um lugar físico, pode ser um sentimento, pode ser um relacionamento. Pode ser a maneira como você lida com algo na tua vida. Como você lida com o dinheiro, como você lida com a saúde. Todo mundo quer ter saúde, mas para ter saúde você tem que se cuidar da tua alimentação, de fazer exercícios físicos. Então as pessoas querem algo, mas elas não querem pagar o preço. Então você tem que olhar aí para você, da onde é que Deus te tirou e que não é mais o teu lugar. E que vira e mexe você está olhando para aquele lugar. Em segundo lugar, o que eu já falei e eu quero reafirmar aqui, pode não ser um lugar físico. Uma cidade, um emprego, um lugar que você morava, ou qualquer outra coisa. Mas pode ser emocional e espiritual. Existem lugares que destroem, nos destroem pouco a pouco, como se fosse um contra-gotas. E cada dia que passa, você está mais triste e menos feliz. Cada dia que passa, você está mais depressivo, mais angustiado, mais infeliz. Então, em nome de Jesus, mude o que tem que mudar e não volte para aquele lugar. Se tem um relacionamento na tua vida que está te destruindo, para! Saia!
Corte pela raiz. Se tem um mau hábito e você vê que você está cada dia pior, corte. Corte pela raiz. Pare. Mude. Deus, Ele nos dá força. Deus, Ele nos anima. Deus, Ele nos dá graça. Não existe nada que a gente não possa vencer com Deus ao nosso lado. Nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus está te fortalecendo, então você pode tudo, você vence tudo, você quebra todo o mal na tua vida. Amém? Olha, quando a gente volta para o lugar da onde Deus nos tirou, a gente perde a nossa identidade, aquilo que a gente é em Jesus Cristo. Quando a gente volta para o lugar que Deus nos tirou, a gente deixa de ser a pessoa transformada que Jesus tem feito, tem trabalhado na nossa vida. Existem preços que não vale a pena ser pago. Às vezes você está num lugar, num relacionamento, ou vivendo de um jeito, mas o preço está tão caro que está te destruindo. Está até roubando a tua alegria de viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Não é? Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Em Cristo nós fomos justificados. E sabe como é que a gente vai viver? Pela fé. Não tem outro jeito de viver quando a gente é justificado pela fé. Porque a gente precisa acreditar em Deus. E quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, que Ele é Deus. Isso é fé. E a Bíblia fala que nós vamos viver pela fé. Aí ele diz assim, se retroceder, se voltar para trás, se olhar para trás, nele não se agrada a minha alma. Deus não se agrada de quem volta para trás. Porque quando a gente volta para trás, quando a gente olha para trás, quer dizer que a gente não confia em Deus. Quer dizer que a gente está duvidando do que Deus tem aqui lá na frente para mim e para você. Quer dizer que a gente não confia em Deus. Então a gente não é daqueles que olham para trás. Aí ele fala no 39, nós, porém, os justificados, que creem em Jesus, não somos dos que voltam para trás para a destruição. E a Bíblia fala que quem volta para trás se destrói. O que aconteceu com a mulher de Ló? Foi destruída. Voltar para trás, olhar para trás, é se destruir. Somos, entretanto, da fé. Nós somos da fé para continuar andando, para continuar crescendo. Lá atrás não tem nada para mim nem para você. Já passou. Já foi aquele tempo. Agora é hoje. Hoje com Jesus. E o futuro com Jesus. Amém? Olhe para Ele. Sabe? Quando a gente anda com Cristo, tudo se alinha. Sabe por quê? Porque Ele nos corrige. E como é que Ele nos corrige? Na Bíblia. Então Ele vai falando para nós assim, ô Leila, não faça isso. Esse lugar não é o teu lugar. Esse relacionamento não é para você. Não coma isso. Não faça aquilo. Então Ele vai alinhando a gente. Por isso que os nossos olhos têm que estar nele. Se o teu olho está em Jesus, você não olha para trás, porque os teus olhos estão nele. A gente só consegue olhar para uma coisa, não é? De cada vez. Então olhe para Jesus. Em Hebreus 12, 2 e 3 diz assim, conservemos. Então é eu que tenho que conservar, é você. Os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa essa fé, quem vai nos ajudando.
quem vai nos fortalecendo, quem vai nos fazendo crescer. Ele não deixou que a cruz, aonde ele foi crucificado, fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Que alegria é essa? De que eu e você, através dele, estivéssemos alinhados, entregássemos a nossa vida para ele e andássemos com ele, por causa dessa alegria. E agora, ele está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, se Jesus fez tudo isso por nós, ele termina aqui em Hebreus capítulo 12, 2 e 3. Assim vocês não desanimem e não desistam. Aleluias! Não desanime e não desista. Em Cristo, tudo pode ser transformado. E começa dentro de você, começa dentro de mim. Coloque teus olhos em Jesus Cristo. Não olhe para trás. Não tenha saudades do teu passado. Porque muitas vezes a gente só lembra de alguns relances de alegria. Mas toda destruição a gente tende a esquecer. Deus tem um novo para você. Deus tem um novo dia, uma nova alegria. Continue caminhando. Você vai vencer. Deus está com você, Deus está comigo. Que Ele cubra-nos com as bênçãos dEle. Que Ele derrame sobre nós o sangue de Jesus Cristo. E que nossos dias sejam vitoriosos para a honra e glória dEle. Confie nele. Creia nele, em nome de Jesus, porque Deus não falha. Feche teus olhos, entrega a tua vida para Jesus. Renove a tua aliança com Jesus Cristo. Deixa a tristeza e se encha de alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Como tu és misericordioso, meu Pai. Como tu és bondoso. E o Senhor nos tirou daquele lugar que não era o nosso. Assim como o Senhor tirou Ló. E a sua esposa lá ficou porque não quis se desprender do mal. E nem daquilo que ela achava que era tudo que ela tinha. E ela não entendeu que Deus tinha um novo para ela. Deus tinha o melhor para ela. Aquele não era o lugar dela. Senhor, que a gente não perca a fé. Que o Senhor tem lugares novos para nós. A gente não precisa ficar preso ao passado. O Senhor tem algo bom para nós. Nós vamos continuar crendo e confiando em Ti, Jesus. Renova nossas forças. Não deixa a gente desanimar nem desistir, como diz aqui, eu acabei de ler aqui, olha. Não desanime nem desistam. Coloque teus olhos em Jesus Cristo e continue a caminhar. Abençoa a nossa vida, Pai. A nossa família, a nossa semana. Nós entregamos tudo no teu altar. E se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, e você reconhece que você precisa de Jesus Cristo, e só Jesus pode tirar você do lugar que você está, e que está acabando com você. Ore assim: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. E eu não quero mais estar no lugar que eu estou. Seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Eu quero estar no lugar que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda, meu Deus. Eu te entrego a minha vida hoje. E eu declaro que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome, amém. Amém? Deus te abençoe. Olha, que Deus te encha de força, de saúde, de graça e de misericórdia. Vá para viver aí uma semana cheia de alegrias. Esquece o passado. Quebra
com alianças do passado. O lugar que Deus tirou, você não é mais o teu lugar. Deus tem um lugar novo, em nome de Jesus. Semana que vem nós estamos aqui, se Deus permitir. Compartilha se foi uma bênção para você. Se inscreva lá no meu canal, se você ainda não se inscreveu. E vamos aí de glória em glória, de vitória em vitória. Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus.